Ah, então os burros de carga ficaram com os nervos à flor da pele? Excelente! A verdade tem esse efeito em mentes acostumadas com a ração da mentira. Vocês que defendem com unhas e dentes uma instituição que nem sequer conhecem a origem, preparem-se para mais uma aula de história que seu líder espiritual, esse pastor de gado humano, convenientemente pulou. Vocês acham que a igreja nasceu num evento mágico com pombas brancas e anjos cantando? Que ingenuidade patética! A sua amada instituição, como a conhecemos, não nasceu de uma revelação divina, mas de um acordo comercial. Um acordo político. Onde, quando e como a sua igreja nasceu, de verdade. Esqueça a pregação humilde nas catacumbas. O grande marco foi no século IV, quando um imperador romano esperto chamado Constantino, vendo seu império esfarelar, percebeu que precisava de uma cola social. O cristianismo, com sua promessa de obediência e recompensa no pós-vida, era a ferramenta de controle perfeita. O que ele fez? Convocou o Concílio de Nicéia, 325 d.C. Não foi um encontro de santos iluminados, foi uma reunião de negócios. Um imperador pagão, presidindo uma assembleia de bispos para decidir qual versão do cristianismo seria a oficial. Foi ali que padronizaram a doutrina, criaram o credo e decidiram quem era herege, basicamente qualquer um que discordasse. Pouco tempo depois, com o Edito de Tessalônica, 380 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial e exclusiva do Estado. O motivo? Poder. Simples assim. A fé de vocês foi forjada não no fogo do Espírito Santo, mas na fornalha da política romana para ser o que sempre foi. Uma ferramenta para controlar as massas, para fazer os burros de carga puxarem a carroça do Estado e da Igreja sem reclamar. E o que acontece quando o Estado e a Igreja se deitam na mesma cama? Nasce um monstro, e o nome desse monstro é a Inquisição. Vocês, fanáticos idiotas, adoram falar de amor, mas a história da sua fé foi escrita com sangue, fogo e instrumentos de tortura. A Inquisição, o Santo Ofício, foi a polícia secreta de Deus na Terra, uma máquina de terror criada para esmagar qualquer um que ousasse pensar por conta própria. Como funcionava o amor da Inquisição? A delação covarde. Qualquer inimigo seu, qualquer vizinho invejoso, qualquer devedor podia te denunciar anonimamente. Você era arrancado de casa no meio da noite sem nem saber quem te acusou ou do quê. E os seus bens? Imediatamente confiscados. Conveniente, não? A igreja e o Estado ficavam com tudo. A fé sempre foi um negócio lucrativo. O interrogatório sincero. Uma vez preso, você era convidado a confessar seus pecados. Se negasse, os homens de Deus, cheios de compaixão, te ajudavam a lembrar com algumas ferramentas pedagógicas. Que tal a toca, onde te afogavam lentamente com um pano na garganta? Ou o estrapado que deslocava seus ombros enquanto você era içado e solto bruscamente? Ou as botas que esmagavam seus pés e pernas? Sob tortura, qualquer um confessa qualquer coisa. Confessavam ser bruxos, hereges, amantes do diabo. E seus santos, inquisidores, anotavam tudo como prova irrefutável da culpa. A morte em nome de Deus. Após a confissão, vinha o espetáculo, o auto de fé. Um grande evento público onde os hereges eram humilhados, desfilando com chapéus de tolos, carocha, e túnicas com demônios pintados, San Benito. A igreja, na sua infinita hipocrisia, não matava. Ela relaxava o condenado para as autoridades seculares, que então tinham o prazer de queimá-lo vivo numa fogueira. A igreja acendia o fósforo e depois lavava as mãos, dizendo que só queria salvar a alma daquele pobre coitado. E as mulheres e crianças que vocês tanto dizem proteger? Elas eram os alvos preferidos. Mulheres independentes, curandeiras, parteiras, viúvas que herdavam propriedades, todas eram alvos fáceis. O manual da Inquisição, o Maleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, é um dos tratados mais misóginos e doentios já escritos,
um guia detalhado de como identificar, torturar e matar mulheres. E as crianças? Elas eram torturadas para testemunhar contra os próprios pais. Eram forçadas a assistir seus pais queimando na fogueira. E depois, como filhos de hereges, perdiam todos os direitos, tinham seus bens roubados pela igreja e eram marcados como párias para o resto da vida. Esse é o amor e a proteção da família que a sua fé praticava. Então, antes de vir com seu papinho de moral e bons costumes, antes de julgar os outros e arrotar versículos que você nem entende, tenha a decência de estudar o passado sangrento da sua própria crença. Pesquise sobre a Inquisição Espanhola e seu líder, o sádico Tomás de Torquemada. Pesquise sobre o massacre dos cátaros. Pesquise sobre as guerras religiosas que banharam a Europa em sangue por séculos. A real face de um governo e igreja juntos não é a de uma nação abençoada. É a de um regime totalitário que usa a fé como coleira para seus cidadãos. Não me culpe. Culpe a história. Ela é brutal e não se importa nem um pouco com a sua fé cega e frágil. Agora pare de ser um burro de carga e vá ler um livro de história.